as características de uma espiritualidade madura. Creio eu que ninguém no mundo tem dúvida de que Jesus possuía uma espiritualidade madura, perfeita. Até mesmo outras religiões reconhecem essa verdade, afirmam essa verdade. Assim sendo, iremos analisar a espiritualidade de Jesus e dela extrairmos marcas de uma espiritualidade madura. Na medida em que desenvolvemos nossa relação vertical, nossa relação com Deus, e que todo o nosso ser vai sendo colocado sob o domínio do Espírito Santo, vamos aos poucos nos tornando mais como Jesus. Isso significa que vamos nos tornando mais humanos. Porque o projeto de Deus para nós é sermos humanos, a sua imagem, a sua semelhança, possuidores de uma espiritualidade semelhante então à de Jesus. A espiritualidade de Jesus possui marcas muito claras. Não estou falando de práticas que colaboram para a vida espiritual, como oração, jejuns, meditações. Normalmente, quando a gente pensa em espiritualidade, logo a gente pensa, Jesus orava muito. Jesus jejuou 40 dias. A gente fica olhando para estas coisas pequenas, importantes para o desenvolvimento da espiritualidade, mas que não definem a espiritualidade. Que fique claro, eu falei de manhã, vou voltar a repetir, que estas práticas colaboram para o sustento de nossa espiritualidade e devem ser praticadas. Elas fazem parte do processo para o nosso amadurecimento. Mas estou falando de uma cosmovisão de vida que determina o nível de espiritualidade de uma pessoa. A espiritualidade de Jesus, no meu entender, não é determinada pelo tempo que ele dedicava às orações, ou aos jejuns, ou às meditações, mas por sua compreensão da vida como um todo. A espiritualidade de Jesus, ela não dependia se ele ia passar a noite orando ou não. Porque ela era a resposta da cosmovisão que ele possuía da sua própria existência e do mundo, do ser humano, da sua relação com o mundo criado. A oração que ele passava com o Pai era importante. O tempo em jejum era importante, como eu disse, colaborava para a sua espiritualidade. Colaborava para manter firme o seu coração. Mas o que definia de fato, no meu entender, sua espiritualidade, era a visão que ele possuía da sua própria existência. Eu vou tentar apontar algumas destas marcas, visando nos ajudar a percebê-las. Mesmo, entenda bem o que eu vou dizer, mesmo que no meu modo de ver, não é bom separar algo que pertence a um todo. Quando nós fazemos isso, nós temos uma forte tendência de enxergarmos as coisas de forma fragmentada e não inteira. E aí, quando nós separamos, fragmentamos, algumas pessoas se agarram a um desses fragmentos que ela gosta, ou que ela se identifica, e aí ela passa a viver em prol daquele fragmento, como se aquilo sozinho pudesse determinar o seu caminho ou a sua própria espiritualidade. Por isso que às vezes eu não gosto muito desta coisa de teologia sistemática. Eu acho que os pastores pecam demais por isso. Por exemplo, vou assim colocar por cima. Tem alguns pastores que ele é apaixonado pelo Deus de poder, ele lê o que Deus é poderoso, mas ele esquece de todo o resto de Deus.
E ele fica só vivendo na busca do poder de Deus. Eu quero poder de Deus. E você não vê ele fazendo obras de caridade, de bondade. Você não percebe outras ações na sua vida, domínio próprio e tantas outras coisas. Alguns outros fazem caminhos diferentes. Eles descobrem um Deus que é um Deus amoroso. E aí então acreditam que eles podem viver de qualquer forma na vida. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é o Pai, Deus é amoroso e tal. E esquecem das outras faces de Deus. E é por isso que eu digo que às vezes nós nos perdemos, porque ora a gente não consegue mais perceber o Pai, o Filho e o Espírito Santo nem como trindade, porque a gente é tão habituado a sistematizar e separar, que a gente não consegue orar e entender que você fala com Deus que é triuno. Então, assim, eu tenho um certo receio de fazer isso, mas eu vou tentar fazer. E eu quero fazer porque talvez isso ajude você a enxergar melhor essa cosmovisão que move Jesus e que leva ele a uma espiritualidade que eu diria madura, sadia. Então, vamos lá, né? Primeira marca de uma espiritualidade madura: amor a Deus e ao próximo. A primeira marca, amor a Deus e ao próximo. E eu não estou separando essas duas coisas, porque eu acredito que elas não podem ser separadas. O amor ao Pai é evidenciado no amor ao próximo. A relação de amor de Jesus com o Pai o levou à encarnação e à morte na cruz pela humanidade. A Bíblia nos ensina que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. No texto que lemos hoje aqui ainda de Lucas, né, 10, 27, nós percebemos que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu ser, integralmente. Mas o texto nos mostra que aquele que ama a Deus é chamado para amar o próximo, conforme nós podemos ler. E nós vamos ver então novamente esse texto. Diz assim: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Mas imediatamente Jesus já direciona o segundo grande mandamento, porque você não tem como viver o primeiro mandamento sem viver o segundo mandamento. Eles estão totalmente amarrados. E aí ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está citando o mandamento deixado já por Moisés. Mas eu quero só lembrar que Jesus deu um novo mandamento. Ele diz aos seus discípulos: ame o seu próximo como eu vos amei. Este é o novo mandamento. Então, entenda, as ações de Jesus passa por essa cosmovisão, sua espiritualidade passa por isso. Amar ao Pai é amar o Cornélio, amar ao Pai é amar o Romano, amar ao Pai é amar cada um que aqui está, amar o Pai é amar aqueles que estão perdidos nas trevas, amar o Pai é eu me dar por estas vidas, porque este é o desejo e anseio do coração do Pai. E Jesus veio para fazer isso, para fazer a vontade do Pai. Então você não tem como separar estas coisas. Você não pode dizer eu amo a Deus e odeio o seu irmão. A palavra nos ensina. Bom, a segunda marca de uma espiritualidade madura é fruto disto. Por isso eu disse, não dá para nós ir separando. Então, é vida comunitária. Jesus ama você profundamente, ao ponto de ter dado a sua vida por você. Mas Ele me ama também, profundamente. Por isso, nos fez para vivermos em comunidade com Ele. Numa unidade harmônica, perfeita.
Então, você é amado por Jesus e é chamado por Ele para ser um com Ele. Que coisa maravilhosa e linda. Mas agora você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está atrás, para a pessoa que está na sua frente, e você precisa entender que essa pessoa também foi chamada por Jesus para ser um com Ele. E portanto você agora é um com este. Então a sua oração e a sua relação, que era totalmente verticalizada no início da sua infância, a qual você se via como filho único de Deus, precisa se ampliar, e agora a linha horizontal da cruz te chama para abrir os braços, para abraçar os seus irmãos. Porque Cristo te ama, mas ama também o próximo. Ele ama também aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão atrás, aqueles que estão à frente. Ele ama. E aqui você começa uma relação nova. O Espírito vai te chamando para isto. Então não existe como se relacionar com Deus e ficar vivendo numa relação vertical com Deus somente. Deus, ao criar o ser humano, Ele o fez à sua imagem e semelhança. E soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Isso significa que a vida do Espírito de Deus foi soprada em nós. E assim nos tornamos almas viventes. Todo ser humano. Nascemos conectados com Deus na criação. Lá no jardim, no Éden. E Deus nos deu a capacidade de gerarmos vida lá no Éden, de procriarmos, antes mesmo da queda, antes de Adão pecar. Geramos vida a partir de nós. Isto é vida gerada, atrelada às nossas vidas. Quando você gera uma vida, você está gerando uma vida que está atrelada à sua vida, que leva o seu DNA, que leva a essência de você. E assim nós já aprendemos desde a criação que não somos seres independentes. Somos uma grande comunidade, porque Deus projetou assim. De tal forma que isso se reflete na espiritualidade. Veja só Romanos 5,19. Nós vamos ler este texto, e este texto vai ver que o que um ser humano fez, produziu efeito sobre todos os seres humanos. Isso é comunidade. Romanos 5,19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, que nós chamamos Adão, muitos foram feitos pecadores. Um homem tornou todos pecadores. Por meio da obediência de um único homem, também, muitos serão feitos justos. Agora, um homem, Jesus, torna muitos justos. Um homem tornou todos pecadores. Um homem torna todos justos. Vida comunitária. Deus nos vê de forma comunitária. Ele olha para Jesus na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo conversam entre eles. E acertam ali, diz lá o texto de Efésios, que agora ele olha para Jesus e diz: você está predestinado para a salvação, e todos que crerem em você, está predestinado junto contigo para essa salvação. E é por isso que está lá, estamos predestinados nele, para sermos filhos, para sermos santos. Em um homem, Deus uniu todos. Isso é vida
Ele nos trata assim, de forma comunitária. Nós temos uma dificuldade tremenda, parece, de ver isto, de entender esta verdade. Isto não significa que Deus não nos vê individualmente, ou que Ele não te conheça individualmente. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que nem um fio do nosso cabelo cai sem que Deus o saiba. Ele te conhece individualmente, Ele sabe o pijaminha que você usa para dormir à noite, Ele sabe tudo. Mas o plano de Deus, ele é feito comunitário. É feito em Cristo, e todos aqueles que vão crendo em Cristo vão se tornando um com Jesus e recebendo a salvação, a graça, os projetos e os planos todos em Cristo. Por isso tudo é em Cristo. As ações e os planos de Deus para a comunidade humana estão em uma pessoa, Jesus. E em Jesus nós vivemos então comunidade. Ela não é feita para um indivíduo humano. Deus não fez um projeto e um plano só para o Cornélio. Ele fez um projeto e um plano em Jesus para todos que agora crerem nele, fazerem parte. Então Deus sempre tratou o povo de Israel como comunidade. Era um projeto que Ele tinha com aquele povo. E agora Ele trata a igreja como comunidade. Jesus enxergava isso. E nós vemos isso claramente no texto de Lucas. Ele fala, deixa diante de nós escancarado. Em Lucas 8, verso 19 e 21. Diz assim, olha, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus não desprezava a sua família, mas Ele sabia que a vida se estende além de sua família, além de seus discípulos. Jesus tinha uma cosmovisão maior do que nós muitas vezes parece que temos. Jesus olhava para o mundo e para a eternidade, ciente que todo aquele que cresce na sua palavra também estaria ligado e inserido a Ele, faria parte da família que agora Ele estava trazendo para o Pai. E é assim que Ele trata tudo. Assim Ele tratou Maria, seus irmãos. Jesus olhava nessa dimensão. Quando Jesus está orando em João 17 ao Pai, Jesus ora por seus discípulos, e aí logo ele diz, também oro por aqueles que ainda virão a crer. Os olhos de Jesus não é uns olhos voltados para um momento só de cronos que nós vivemos, Ele olha para a dimensão e para o plano eterno de Deus, de maneira eterna. Sua cosmovisão é muito mais ampla, o que afeta a sua espiritualidade e sua maneira de lidar com a realidade presente. Você já orou por alguém que ainda nem nasceu? Jesus estava orando. Ele já via em seus olhos aqueles que viriam a crer, antes mesmo dessas pessoas, antes de nós existirmos. Ele já estava orando por nós. Na medida em que crescemos espiritualmente, o Espírito Santo vai nos conduzindo a uma vida em comunidade. E a uma espiritualidade que já não é mais centrada em nós. Essa espiritualidade centrada em nós, que eu chamo de egoísta, porque ela está centrada em nós. Eu não estou falando de um egoísmo necessariamente por ser mal nesse aspecto, tá? Mas é por ser voltada apenas para uma relação minha com Deus vertical, sem que eu me perceba horizontalmente com todas as demais pessoas. E é por isso que eu estou chamando ela de uma relação infantil egoísta, tá?
onde ainda eu me vejo como o único filho de Deus. É interessante. Mas na medida que eu vou me crescendo, eu vou me amadurecendo, eu vou percebendo que eu não estou só, que o Pai tem muitos filhos. Alguns já estão junto comigo na igreja, mas outros talvez estão lá fora que ainda precisam ouvir essa mensagem de boas novas. E eu vou me vendo também junto com todos estes, querendo que eles também venham fazer parte dessa família cristã e espiritual, como Jesus, que já orava por aqueles que ainda viriam a crer. Meu horizonte se amplia, e isso afeta a minha oração e a minha responsabilidade também com as demais vidas. A terceira marca de uma espiritualidade madura, que eu destaco aqui, é o altruísmo. Então, a terceira marca de uma espiritualidade madura é o altruísmo. O amor do Pai levou Jesus a nos amar também profundamente, de forma que Ele abre mão de sua glória, Ele abre mão de seu poder, Ele abre mão de sua riqueza, para que nós, eu e você, pobres, espiritualmente falando, pobres, nus, pudéssemos ser ricos. Para que nós, pecadores, pudéssemos ser justificados. Para que nós, impuros, fôssemos revestidos com sua glória. É isso que Paulo está falando lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Altruísmo. Jesus se sacrificou por todos. Ele abriu mão de seus interesses pessoais por amor a nós, seres humanos. Uma espiritualidade madura é aquela que é altruísta, capaz de um gesto de benefício em prol do outro, implicando em perca para si mesmo, em perda para si. A morte de Jesus beneficiou a todos nós, mas trouxe sobre ele sofrimento, dor. Ele não ganhou nada com isso, a não ser irmãos. Sacrificar é abrir mão de algo, com o fim de beneficiar outro. Quando abrir mão lhe custa algo valioso. Jesus nos ensina a sacrificar. Ele diz, para que nós fizéssemos o mesmo pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Quando se abre mão de algo, mas isto não lhe custa nada, você não sacrificou nada. Uma espiritualidade adulta, ela é altruísta, como a de Jesus foi. A si mesmo se entregou por nós. Ele abriu mão de toda a riqueza, de toda a glória, de todo o poder, se fez homem como nós. Viveu aqui neste mundo humildemente, foi pregado numa cruz. É essa espiritualidade que Ele espera que a gente tenha.